Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, a aula 17 é uma aula bem específica para o líder. E, depois de todos esses temas tratados, eu lanço a seguinte pergunta. Como você se define como líder? Como você está como líder? Não é nenhuma prova que você vai ter que escolher a resposta certa, mas sim uma autorreflexão de como você está exercendo a sua liderança e se você está dentro de alguns princípios. E como estamos falando de liderança cristã, nós também estamos falando de princípios cristãos, não é? E você que é liderado, você também pode fazer esta avaliação do seu líder. Como você vê o comportamento dele? Como você vê a atuação dele? Ele ou ela realmente é um homem de Deus? Ele ou ela tem se aplicado a ensinar a palavra de Deus? Tem levado a comunidade a refletir sobre a sua responsabilidade como cristão? Bom, tá aí. Vou deixar algumas indagações e é aquilo que eu disse. Isso não é uma prova e nem uma avaliação, mas sim uma reflexão de qual é o meu procedimento dentro do cargo de liderança. Amém? Então vamos lá? Aula número 17. Pastor Paulo Rogério falando de Boston. Vamos lá. Um momento, por favor. Ok? Aula no 17. Como você se define como líder? Essa pergunta, ela tem dois caráteres. E vai depender de como você vai encarar isso. Se você encarar humanamente, com certeza, você vai falar, não, mas eu não sou tão bom nisso, mas, poxa, nisso aqui, pelo amor de Deus, compensa aquilo que eu não sou. Essa é a sua avaliação como homem, como carne. Mas eu quero te levar a uma avaliação espiritual sobre o tema que nós estamos tratando, sobre liderança cristã. Nós temos que levar essa pergunta para o campo espiritual, porque aqui envolve vidas, envolve salvação, envolve conhecimento, envolve crescimento, tudo dentro da área cristã. Então, a pergunta, como você se define como líder? Eu gostaria que você focasse no campo espiritual, ok? Então, vamos lá. Alguns pontos que eu coloquei aqui para nossa reflexão. Primeiro, você tem que refletir sobre isso aqui. A minha liderança cristã não deve objetivar interesses pessoais. Ela precisa ter propósitos divinos. Tratamos todo esse assunto até a aula de hoje, que a liderança cristã está naquilo que Paulo disse, para edificar o corpo de Cristo. Não foi esse o versículo que nós lemos na aula passada, que está lá em Efésios 4? Edificar o corpo de Cristo. Espiritualmente, qual é o meu nível dentro da edificação do corpo de Cristo, como líder? Segundo, a liderança é um meio para servir outras pessoas e ajudá-los a alcançar objetivos, inclusive espirituais. Como eu estou nesse papel, espiritualmente falando? Eu sou um servo antes de ser um líder. Eu tenho dentro de mim boas obras, vejo a necessidade do povo de Deus, seja ela espiritual ou material, ajudo a alcançar os seus objetivos materiais, mas principalmente os espirituais, em suas dificuldades, em suas dúvidas.
Como eu estou? Eu, como líder, eu já refleti sobre isso, que líder nada mais é do que relacionamento. Eu me relacionar com pessoas. O relacionamento entre o líder e as pessoas que são influenciadas por ele. Então, se eu sou um líder e eu tenho os meus liderados, eu tenho que influenciá-los. E eu influencio com a minha vida, com o que eu faço. E como estamos falando e focando no campo espiritual, como está a minha vida espiritual com Deus? Como está a minha vida de oração? A minha vida de estudo e aprendizado da palavra do Senhor? Como está o meu relacionamento com os meus liderados? É de atrito? É de dúvida? É de confiança? É de parceria? Eu vejo crescimento nesse relacionamento entre eu e liderados. Como eu me defino nesse campo? Outra coisa, liderar é comunicar às pessoas seu valor e seu potencial de uma forma tão clara que elas acabem por vê-las em si mesmas. Então, eu como líder, eu tenho que ter uma comunicação clara e objetiva, sem muito rebuscamento, sem muitas palavras difíceis, sem um discurso que eu falo, e no final as pessoas quase não entendem nada que eu falo. Não, é uma comunicação clara e objetiva, com palavras simples, com palavras do nosso dia a dia. Eu não preciso de falar, né? Mesmo que eu consiga, que eu tenha esse conhecimento de falar palavras, ser muito intelectual, não é? Não, o relacionamento é simples. Nós somos um povo de Deus, nós somos uma família. E na família, a gente não fica falando, filho, por favor, por obséquio, você poderia ir até a cozinha e pegar um garfo para o seu pai e trazê-lo até a mim? Agora, olha a outra forma. Filho, faz um favor para o pai. Pega um garfo lá para mim, por favor. Eu esqueci. Você falou as duas coisas, no final, têm o mesmo propósito e o mesmo significado. Só que uma você conseguiu complicar, a outra você conseguiu ser simples. E nós precisamos de simplicidade. Mesmo que tenhamos conhecimento suficiente para sermos rebuscados em nossas palavras, muito intelectuais em nossas palavras, a comunidade da qual nós estamos inseridos, seja ela qual for, nós devemos comunicar de uma forma simples, clara e objetiva. Por quê? Porque nós comunicando os valores cristãos de uma forma clara e objetiva para eles, eles mesmos acabam vendo neles a necessidade de crescimento, a necessidade de buscarem um relacionamento maior com Deus. Né? E acabam vendo neles mesmos o potencial que eles têm. E nesse momento você entra ajudando no desenvolvimento desse potencial para que, repito, o versículo da aula passada, para que o corpo de Cristo, a igreja, seja edificada. Não é? Então, assim, como você se define como líder? A sua forma de comunicar tem sido clara? Você tem procurado falar de uma forma entendível, com palavras do dia a dia? Encare que a sua comunidade também é a sua família. Eu não estou falando a família progenitora, pai, mãe, filho, não. Eu estou falando a família cristã.
E dentro da família cristã, a gente se comunica como se comunica em casa. Porque se o nosso relacionamento, que foi o que eu falei um tópico antes, é um relacionamento fácil, é um relacionamento de integração, de amor, a comunicação, ela vem como um complemento desse relacionamento interpessoal produtivo. Então, eu consigo me comunicar de uma forma que todos entendem, seja no momento de aplicar, às vezes, uma correção, seja no momento de aplicar o conhecimento da Bíblia, seja no momento de elogiar, seja no momento de dizer a palavra para um dos liderados. Olha, você tem esse potencial, estou aqui para te ajudar. Vamos lá? Então, como você se define como líder na área da comunicação? Lembrando que todos esses tópicos que eu citei, tenhamos a nossa visão focada no campo espiritual. É lógico que o campo material vai nos ajudar muito, mas o campo espiritual é o nosso foco principal de levar pessoas ao conhecimento da palavra de Deus e que esse conhecimento traga pessoas à salvação em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Na próxima aula, nós vamos ver 4 princípios que fundamentam uma liderança. É o fundamento da liderança. Ok? Então, me aguarde até a próxima aula, que nós vamos falar um pouco sobre isso. Que Deus te abençoe.